Será que existe alguma possibilidade do Corinthians surpreender e anunciar a renovação do contrato do atacante holandês Memphis antes da decisão na Copa do Brasil contra o Internacional? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Será que existe alguma possibilidade de tudo estar sendo resolvido durante essa quinta-feira, dia 6 e à noite, antes da decisão contra o Internacional, o Corinthians de repente surpreender e anunciar a renovação do contrato do atacante holandês Memphis? O Timão tem uma missão bastante complicada na Copa do Brasil, na noite dessa quinta-feira, dia 6 de agosto, jogo da volta dentro da nossa casa das oitavas de final da Copa do Brasil, onde nós temos que reverter um placar de 2 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, 3 gols ou mais para sairmos classificados. Se o adversário empatar ou nós vencermos até por 1-0, eles estarão classificados, porque no jogo de ida que aconteceu no último domingo na casa deles, apesar do Corinthians ter feito um jogo melhor, infelizmente saímos derrotados pelo placar de 2-0. Então, a missão não é nada fácil. Corinthians vai ter que marcar gols e ainda por cima temos problemas no ataque. Zacarias Labiá, machucado, vinha bem, não era titular, mas era uma opção que estava sendo importante para o Diniz. Yuri Alberto, nosso artilheiro da temporada 2026, com 8 gols, lesionado somente daqui a algumas semanas. E ainda por cima, todos os detalhes envolvendo o atacante holandês Memphis. Hoje, quem vai carregar a missão de tentar marcar os gols do Timão, quem pode ser titular nessa partida, é o Pedro Raul. A grande chance do Pedro Raul ser titular, claro. Só saberemos exatamente quem vai jogar 1 hora antes do jogo. O jogo é às 20 horas, então às 19 horas saberemos a escalação exata. Mas existem chances do Pedro Raul formar a dupla de ataque titular ao lado do Caio César. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Enfim, então temos todos os detalhes envolvendo o Memphis. Dos mais recentes, conforme todos nós estamos acompanhando, tudo começando a caminhar para um desfecho, pelo menos nós achando que teríamos um desfecho final, a solução para o caso logo, quando o Memphis retornou ao Brasil. Na última terça-feira, dia 4 de agosto, o Memphis desembarcou 3 horas da manhã no aeroporto de Guarulhos e na mesma terça-feira, no período da tarde, por volta ali das 14 horas, o Memphis esteve em um hospital na cidade de São Paulo para fazer exames médicos. Ficou mais de 3 horas nesse hospital. Na última quarta-feira, dia 5, véspera da decisão, o Memphis se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para testes físicos, testes fortes. O Memphis que existia eu falo existia porque agora ele foi aprovado em tudo, uma desconfiança de alguns políticos que na verdade estavam colocando essa situação de exames e tudo mais como alguns torcendo na verdade para que o Memphis fosse reprovado e esse contrato para não ser renovado. Enfim, Memphis aprovado em tudo. Tivemos a confirmação da aprovação ainda na quarta-feira, dia 5, no período da tarde, e a partir daí as expectativas voltadas para o anúncio do jogador, o anúncio da renovação de contrato, com praticamente tudo resolvido. Eu falo praticamente, tem alguns detalhes. O Memphis aceitando a proposta salarial que o Corinthians fez, o Memphis aceitando abrir mão de bônus e tudo mais que ele tinha, ajuda com moradia, aliás, o Corinthians bancando moradia, cozinheira, segurança e tudo mais. O Memphis também
chegou a pedir 3 anos de contrato. O Corinthians não aceitou e o Memphis aceitou a redução. E também o Memphis aceitou parcelar a dívida que o Corinthians tem com ele, algo na casa de 42 milhões de reais. Não sabemos exatamente o valor da dívida, mas o Corinthians pagará parcelado, pelo que foi discutido nesse novo vínculo, em parcelas a cada 6 meses. Então, se fosse 40 milhões de reais, vamos dar um exemplo, Corinthians pagando 10 milhões ao jogador a cada 6 meses sem juros. Se o Memphis fosse cobrar juros, essa dívida iria se aproximar de 80 milhões de reais. Mesmo assim, ainda parece que continuam impondo barreiras, buscando barreiras. Mas tem um detalhe, pelo que se fala, é a chamada cláusula Rojas, que hoje está impedindo o Corinthians de renovar, de assinar a renovação com o Memphis. Essa cláusula Rojas, na verdade, é o Memphis, se o Corinthians, por exemplo, atrasar uma dessas parcelas que tem com o jogador, aí o Memphis poderá cobrar de uma forma muito parecida conforme o Matias Rojas cobrou o Corinthians, levou na FIFA e recebeu todo o contrato dele. E claro que não estão aceitando isso no Corinthians. Pelo menos são essas algumas informações que estão chegando, que é esse o motivo que o Corinthians ainda não anunciou, não confirmou a renovação do Memphis. Mas vamos lá. Mediante a tudo que está sendo negociado, eu particularmente acho isso até estranho. Porque se essa cláusula fosse um impeditivo, por que então que o Corinthians aceitou que o jogador viesse ao Brasil para fazer exames médicos? É uma situação que chama atenção, porque não era nem para o Memphis ter deixado a Holanda com o Corinthians não aceitando essa cláusula. Ou alguém acha que no meio do caminho ele iria mudar de ideia. Então hoje ainda se, pelo que algumas informações estão dizendo, é isso, mas eu vou falar bem a real para vocês. Eu ainda acredito que a dúvida está no presidente Osmar Stabile. Por quê? Porque políticos estão ameaçando deixar de apoiá-lo. Se ele renovar com o Memphis, ele vai perder apoio. Ele quer ser candidato novamente, ele quer tentar a reeleição. Lembram quando eu sempre falo para vocês que eu achava que o Memphis não renovaria? Hoje eu já estou com a opinião mudando por causa dos transfer bans. Porque para mim, se não fossem os transfer bans, hoje nós nem teríamos chegado a esse estágio que o Memphis está. Sinceramente, já teríamos a confirmação que ele não ficaria. Então, os transfer bans, quando sem ter dinheiro para pagar transfer ban, sem ter dinheiro para contratar. Outro ponto importante, que no Corinthians existe uma divisão de departamentos. O financeiro concorda com a renovação pelo fato do jogador ter aceito redução salarial, não cobrar juros da sua dívida, enquanto o departamento jurídico, por exemplo, acredita que esses valores poderiam ser investidos em outros contratos de outros atletas que já estão no clube, renovações e tudo mais. Fato é, analisando todo o cenário, renovar com o Memphis compensa para o Corinthians. Por quê? Se o Memphis for cobrar juros, ele vai receber aí, vai cobrar do Corinthians quase 80 milhões. Dependendo da situação, a dívida vai aumentar ainda mais. Vamos colocar aí que pode chegar a 90 milhões. Então não é muito melhor ter o jogador sem os juros da dívida, pagar para ele aí algo na casa de 2 milhões de reais e uma totalidade com ele jogando, se aproximando aí ou passando um pouco de 90 milhões, não vale mais a pena, porque esportivamente falando, o Fernando Diniz precisa do Memphis. E uma das grandes perguntas é se de repente tudo pode ser resolvido depois do Memphis ter feito exames e tudo mais, e o jogador ser anunciado antes do jogo ou de repente no intervalo da decisão contra o Internacional na Neoquímica Arena. Vamos lá. Pelo que chega de informação, o Memphis vai estar na Neoquímica Arena para acompanhar o jogo. Ele quer apoiar os companheiros, ele quer ali ter a presença. Claro que existia uma expectativa, se tudo tivesse sido resolvido antes,
para o Memphis até estar nessa partida, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não acredito que isso vá acontecer. Primeiramente, é um jogo muito tenso, onde temos que buscar uma diferença de 2 gols para levar para os pênaltis, para tentarmos a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. E, sinceramente, mediante a todos os empates, eu pouco acredito que as coisas serão resolvidas nessas próximas horas. Por quê? Porque existe a concentração para o jogo. Claro, o departamento jurídico, financeiro estão negociando com os representantes do Memphis, mas volto a dizer, eu não acho que alguma coisa possa acontecer na arena, mas não posso garantir. Vai que de repente aconteça alguma surpresa, tudo se resolve. Aí o Corinthians vai lá, faz um primeiro tempo fantástico, faz 3 gols do Internacional, tudo resolvido. Claro, o jogo ainda não vai estar terminado, mas e aí de repente resolvam surpreender e anunciar essa renovação do Memphis. O que pesa nisso tudo é a decisão final do presidente. Para mim é isso. Se ele vai aceitar perder esses apoios políticos para assinar a renovação do Memphis. Para mim hoje, esse é o principal entrave. Então é isso que, por exemplo, me faz pensar que não teremos nada sobre o Memphis na arena. O Memphis deve estar na arena. Claro, eu acredito sim, ele está no Brasil, ele vai querer ir lá apoiar os companheiros, mas pensar em de repente anunciar a renovação do Memphis, eu, sinceramente, acredito que não. Não é uma informação, tudo pode acontecer dentro do universo chamado futebol, mas analisando o cenário e as dúvidas ainda, e principalmente a dúvida do presidente Osmar Stabile, eu, sinceramente, pouco acredito que alguma coisa possa acontecer. Mas vamos aguardar e, claro, o principal dessa noite é o jogo, é o Corinthians conseguir se superar, é o Corinthians conseguir reverter esse placar adverso. Se for o Pedro Raul, se for o Guinegão, se for o Dieguinho, quem jogar, vou torcer e vou torcer muito. E eu acredito que vamos dar a volta por cima. Já pensaram? Pedro Raul de repente jogar, marcar 2 gols, Corinthians fazer o terceiro e nos classificarmos? Então, vamos confiar nisso, vamos acreditar nisso. E eu, particularmente, torço pela permanência do Memphis. Mas, mediante a toda essa situação política, para mim, para algo ser resolvido nas próximas horas, vai ser difícil. Não estou cravando nada. Tudo pode acontecer, mas pensar, o Corinthians vai surpreender e anunciar a renovação do Memphis antes do jogo contra o Internacional na Arena, para toda a fiel que estiver lá, seria ideal. Claro, se de repente nós tivéssemos também com o jogo mais favorável. Então, para mim, analisando todo o cenário, todo o conteúdo, fica difícil pensarmos nisso, mas volto a dizer, não cravo nada. Então era isso que eu queria passar para vocês, uma dúvida sobre de repente o Corinthians anunciar a renovação do contrato do atacante holandês Memphis na Neoquímica Arena para fiel ali antes da decisão contra o Internacional. Agora é com vocês. Como eu sempre peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Vocês acham que de repente alguma surpresa pode acontecer e termos algum anúncio envolvendo a renovação do Memphis na arena? Ou vocês acham que esse assunto ainda vai se arrastar por alguns dias? Também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!